Ano Novo para todo mundo. Vocês começaram 2015 assim. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Retornando aos trabalhos aqui em Altos. E eu passei esse recesso estudando. E aí terminei uma das trilogias do Robson Pinheiro, que essa trilogia se chama Os Filhos da Luz. São 3 livros. O primeiro é Cidade dos Espíritos, o segundo, Os Guardiões, e o terceiro, Os Imortais. Esses livros trouxeram um leque imenso de possibilidades na doutrina espírita, onde até então não se ouvia falar em guardiões. O que eles eram? Não se ouvia falar nos imortais, e a única cidade espiritual que tínhamos conhecimento era nosso lar. E aí, Robson Pinheiro, através do Ângelo Inácio, traz para o plano físico novos conhecimentos acerca da doutrina, acerca da vida e da realidade espiritual. Então, pode passar, primeiro slide. Os tempos são chegados. Em um dos capítulos do livro do Robson Pinheiro, Os Guardiões, conta uma parte que eu achei muito interessante. Conta o seguinte: em Nova York, um dos espíritos terroristas, sim, gente, terrorista não existe só no plano físico. Os que existem no plano físico são marionetes dos que existem no plano espiritual. Então, um dos terroristas do plano espiritual estava aqui no plano físico. Ele estava em uma missão. E aí, Miguel, que para a Igreja Católica é Miguel Arcanjo, né? Miguel, que mais tarde nós vamos falar sobre ele, que é o príncipe dos exércitos celestes, ele ordenou que um dos guardiões fosse atrás desse terrorista. E aí, em meio à multidão de Nova York, ali na Times Square, esse terrorista estava correndo e o guardião atrás. E aí, tem uma hora que, enquanto mais o terrorista corre, mais o guardião se aproxima dele. E aí tem uma hora que ele se atrapalha em meio à multidão e cai. E aí o guardião consegue pegá-lo. No que o guardião pega ele diz o seguinte: a ordem já foi dada, os tempos são chegados. Diga isso aos seus mestres. Porque no plano espiritual, quando essa frase é dita, os tempos são chegados, essa frase quer dizer que a misericórdia acabou. O tempo agora é de justiça. O tempo agora é de que quem deve tem que pagar. E aí, nós estamos passando por uma transição de eras. Gente, nós, a cada 2.600 anos, nós vivemos uma era. Estamos entrando agora na era de Aquário. E quando eu falo era de Aquário, eu não falo nas previsões de João Bidu. Não é as previsões daquele horóscopozinho que a gente vê. Saia hoje de verde, que hoje promete. Opa, hoje é dia do gato te ligar. Opa, sorte, vai receber dinheiro. Eu não estou falando desse tipo de astrologia. Mas, a cada 2.600 anos, nós vivemos uma era. Nós estamos terminando a era de peixes, e aí vamos entrar agora na era de Aquário. E essa era é um período que acontece em todos os planetas, essas transições. E é um período que atualmente requer muita atenção do plano espiritual, porque, como vocês podem perceber, muitas coisas violentas estão acontecendo, né? A gente viu essa semana mesmo, de ontem para hoje, o ataque que aconteceu em Paris. Né? E aí nós estamos vendo a nossa economia cada vez mais causando impactos drásticos na nossa vida. Nós vemos cada vez mais a violência tomando conta das pessoas, e essas características mais negativas são características próprias dos finais de eras, que é quando o período de transição em que termina uma e começa outra. E aí nós estamos passando pelo que os espíritos chamam de transição planetária. Os planetas, eles têm uma ordem de classificação. A Terra, no momento, ela é um planeta de provas e expiações, o segundo na escala. E a Terra está passando por um período de transição de eras para se tornar um planeta de regeneração, ou seja, para passar para a terceira escala.
todos os planetas começam primitivos e assim eles vão aumentando as suas escalas até chegarem a serem mundos felizes. E aí, nessa transição planetária, acontece a separação do joio e do trigo, onde o bem é separado do mal. E existe uma espécie de limpeza energética na Terra. A gente está cansado de coisa ruim. A gente está cansado de tanta coisa chata que acontece. A gente está cansado de uma série de injustiças que a gente vê os nossos políticos fazendo. E a gente está cansado de também agir com injustiça com as pessoas que nos são próximas. Então está chegando o momento em que é preciso ser feita uma limpeza na Terra para que ela possa se tornar um planeta de terceira escala. E com essa limpeza energética existe a transmigração de milhões de almas, onde aquelas almas que são de pessoas ruins vão para outro planeta e as boas herdarão a Terra, que é o que diz a Bíblia. E aí, com essa transição toda, nós podemos dizer que o reino de Deus, ele está passando por essa transição e que o reino de Deus é dividido em duas partes, a misericórdia e a justiça. A parte da misericórdia é aquela em que você erra e aí Deus te diz, você tem mais uma chance. Só que esse tempo de misericórdia acabou, os tempos são chegados. Nós estamos passando agora por um período de justiça, onde você fez, você plantou, mas agora é tua hora de colher. Aí é por isso que algumas pessoas chegam, oh Deus, a minha vida não dá certo, tudo que eu quero fazer acontecer não dá certo. Pois é, porque você está no período de colheita. Quando a gente está no período de colheita, é complicado. Porque realmente você não tem liberdade porque você já está pagando por aquilo que você já fez no passado. Quando a gente está no período de misericórdia, não. Aí a gente faz e acontece, brinca, engana as pessoas e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que agora, o buraco é mais embaixo. Desculpe minha expressão. Mas realmente a coisa está ficando séria. Então, nós estamos passando por um momento. Esse momento foi quando Jesus chegou para Miguel e disse que estava na hora de a misericórdia diminuir e a justiça entrar em vigor. Então, por isso que nós estamos vendo tantos karmas coletivos. A gente está vendo tantas coisas infelizes acontecerem, mas são os resgates kármicos que nós estamos pagando. E aí nós temos na Terra, quem é a representante da misericórdia divina é Maria de Nazaré. Mas agora, o representante da justiça divina é Miguel. E aí, Miguel, ele tem vindo constantemente à Terra exatamente para auxiliar os guardiões nesse processo. Ele é o chefe, ele é o coordenador maior dos guardiões e é ele que está fazendo ajudando a Jesus e aos imortais, ou seja, aos espíritos superiores, a fazerem a separação do joio e do trigo. Gente, segundo Robson Pinheiro, ele diz que Miguel é simplesmente lindo. Diz que ele parece com Thor do filme. Ele realmente tem essa armadura dourada e ele não tem asas. Para a Igreja Católica, os anjos foram criados, e principalmente também para os pintores da época passada, todo anjo tinha asas. Mas, na verdade, nenhum espírito tem asa, porque ele não precisa de asa para voar. Os espíritos voam mentalmente, e eles, na verdade, nem voam. Nós é que quando estamos no plano espiritual, em um período de transição, a gente aprende a volitar, que é voar. Mas os espíritos superiores, não, eles se transportam. Parece realmente aquela coisa de filme, eu estou em Marte e quero ir para a Terra. Pensou, mentalizou, está na Terra. Então os espíritos não têm asa. Mas no passado, os videntes que conseguiram enxergar Miguel, eles viam como se fosse asas. Mas na verdade os espíritos dizem que é um campo eletromagnético ao redor de Miguel, que quando ele sobe, quando ele desce, assemelha-se à asa. Como as pessoas não sabiam que era campo eletromagnético, deduziu-se que eram asas. E aí
ele realmente tem essa armadura dourada. Essa espada não é a espada que a gente conhece normalmente, não é uma Excalibur. Essa espada ela é energética e ela emite raios de grande alcance para neutralizar espíritos e formar campos de força. Sem falar também que essas espadas servem para abrir campos interdimensionais, o que a física chama de buracos de minhoca, que são aqueles buracos, aquelas brechas interdimensionais, onde os espíritos passam de uma dimensão para outra. Mas ele realmente tem essa postura, ele é loiro, realmente ele tem essa postura grandiosa, majestosa, e aí ele foi eleito como o príncipe dos exércitos celestes. É ele que coordena todos esses processos de transmigração planetária, e ele é o nosso guardião supremo. Dizem que quando o Miguel desceu à Terra, ele foi até as zonas umbralinas, ou seja, até o centro da Terra, e lá ele conversou com vários espíritos, e aí ele disse que a partir de então ele estaria sob a coordenação de Jesus para que pudesse ser feita essa separação do joio e do trigo. E aí os espíritos, quando eles sabem que vai acontecer uma transmigração, ou seja, uma mudança de planeta para outros, vários espíritos realmente sentem medo, porque eles nunca vão para um lugar melhor. Estou falando dos espíritos maus. Eles sempre vão para um lugar mais atrasado. E os espíritos, logicamente, têm medo dessa repressão. É quando eles realmente percebem que eles não têm esse poder que eles acham que têm. E aí, como assim na nossa sociedade aqui, nós precisamos de quem? Da polícia para pôr ordem. E a gente sabe que a polícia tem várias dificuldades para conseguir colocar essa ordem, mas é aquela história que a mamãe costuma dizer: ruim com a polícia, pior sem ela. Então é mais ou menos assim que existe também no plano astral. Nós temos o policiamento astral. Esses guardiões, eles fazem um equilíbrio entre o plano astral e físico. Por quê? São eles que coordenam qual é o espírito que vai vir ao plano físico ou não. Existe uma espécie de barreira interdimensional, energética, em que alguns espíritos conseguem desbloquear e conseguem passar, ter livre acesso ao plano físico e ao plano espiritual. Então, todos esses espíritos que vocês verem se manifestar aqui, eles tiveram acesso para passarem do plano espiritual para o físico. São os guardiões que coordenam essa parte. E aí existem também as encruzilhadas energéticas. Eu sei que na Umbanda, na Quimbanda, a gente ouve falar de encruzilhada de uma forma diferente, que é o cruzamento de duas ruas. Mas no espiritismo, encruzilhada quer dizer encruzilhada energética. Gente, tudo ao nosso redor é energia. Nosso corpo é energia. É por isso que quando a gente tem pessoas que você chega perto, você sente bem com a energia dela, não é verdade? Tem pessoas que você não sente bem na presença delas, porque não emite uma energia boa. A física já comprovou que nós somos como uma bateria. Nosso corpo físico é capaz de emitir, de gerar energia. E tudo ao nosso redor respira energia. Então, realmente, nos cruzamentos das ruas, nós temos energias que se cruzam. E os guardiões são responsáveis por essas encruzilhadas energéticas. Do ponto de vista físico, aquele despacho que você vê na encruzilhada não serve de nada. Do ponto de vista espiritual, é outra história. A cada quadrante, a cada quarteirão, existe um guardião que ele é responsável por esse cruzamento de energias. É ele que vela por todos nós. É ele que observa o que pode, o que não pode acontecer. É ele que passa para o comando superior o que é que está acontecendo, para que a polícia do plano espiritual possa estar presente. Lembrando que os guardiões não são santos. A gente tem uma ideia dos espíritos como se eles fossem santos, os bons. E eles não são. Eles são espíritos iguais a nós. Ângelo Inácio, que é o espírito que trabalha no momento mais intensamente com Robson Pinheiro, ele fala que os guardiões são normais, digo assim, como cada um de nós. A diferença é que eles realmente trabalham para o bem. Mas eles também são treinados, passam por treinamento especial no plano astral.
muito parecido ao que acontece nas nossas políticas, ou nas nossas polícias. Passa por um treinamento com as armas, existem armas. Sabe aquele aparelho que dá choque que a gente tem aqui no nosso plano? Na verdade, ele foi ideia dos espíritos. Lá no plano espiritual já existia aquele aparelho, onde eles apertam, né, aí soltam uns fios que, quando bate na pessoa, causa choque. E todos esses equipamentos precisam de treinamento, e os espíritos também passam por esse tipo de treinamento. Não é o fato de que eles estão mortos, que estão do outro lado, que se tornaram pessoas que sabem de tudo. Os espíritos não sabem de tudo. Eles sabem de quase tudo. Mas só quem sabe de tudo é Deus. Bom, qual é a personalidade deles? Nós temos primeiro o Exu, que é o polo energético masculino, ele mexe com a razão. Na Umbanda, nas quibandas, o Exu é uma figura um tanto quanto muito negativa. Ele é um guardião também, mas todo mundo fala que quando alguém é do mal é porque alguém é de Exu. Né? Porque a gente tem aquela ideia de que Exu é do mal. Mas, perante o Espiritismo, Exu é uma das classes de guardiões mais especiais que existem. Para vocês terem ideia, quando Jesus esteve aqui, quem conta isso é o Albert Darwin, no livro Os Anos Desconhecidos, sobre a vida de Jesus. E Albert conta que quando Jesus esteve aqui, ele tinha uma equipe de 40 Exus como guarda pessoal. Porque ele sofria muito com os impactos energéticos daqui da Terra, com as pessoas que queriam matá-lo, com as pessoas que achavam que ele era um deus, com as pessoas que achavam que ele era um charlatão. Então, as trevas fizeram várias ciladas para ele. E ele tinha essa guarda pessoal que era formada por 40 Exus, ou seja, por 40 espíritos que eram capacitados para lidar com certas situações. Mas o Exu, ele fala aí que ele é um polo energético masculino, porque não estamos falando de homem e mulher, mas nós estamos falando em termos energéticos. Então, o Exu, ele é mais movido pela razão. Nós temos também o Bombogiro, que é a polícia feminina, que na Quimbanda e na Umbanda é conhecida como as Pombagiras, só que o nome delas, na verdade, é Bombogiro. Como na época os médios não escutavam, e quando escutavam os espíritos interpretavam errado, não tinha estudo, então aí escutaram Bombogiro, entendeu-se? Pombagira. Mas Pombagira não tem nada a ver. Pombagira, na verdade, foi uma crença criada pelos médios que não estudaram, pelos médios que não se especializaram no seu trabalho. E aí esses espíritos, que na verdade são os quiumbas são os espíritos vândalos, são eles que se fazem passar pelas pombagiras e pelos exus para fazer despacho, para separar o marido da fulana, para o marido da fulana vir para mim, para pegar e me ajudar a ter dinheiro. Então são esses quiumbas que se passaram a vida toda pelos bombogiros e pelos exus. E na verdade, não é assim que funciona. O médium que estuda, ele consegue diferenciar isso bem daí. Vocês nunca vão ver um trabalhador de Deus incorporado no médium que bebe e que fuma. Vocês nunca vão ver um trabalhador de Deus, de verdade, que ele vai separar o marido da mulher porque a amante quer tomar o marido alheio. Em troca de um despacho, em troca de uma vela, em troca da matança de um animal. Vocês nunca vão ver um trabalhador de Deus que até meia-noite é na linha branca e depois da meia-noite é na linha negra. Quem é do bem é só do bem. Não se pode servir a dois senhores. A Bíblia é muito clara. Jesus foi muito claro quando disse isso. Quem é bom é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, meio-dia, seja que hora for. Essa história de que você é bom aqui, daqui até meio-dia, não, significa dizer que você não é bom, no final das contas. E aí, tem alguns Exus que eles têm essa aparência mais fechada. Muitos deles utilizam capuz. Chico Xavier, certa vez, quando ele entrou no cemitério para fazer uma visita, ele se deparou com um desses guardiões, que é o que eles chamam de Exu Caveira, que é que vela os cemitérios. E aí ele viu
realmente aquela entidade, eles são grandes e eles têm realmente esse capuz. E aí ele perguntou para Emmanuel, como assim, que espírito é aquele? Eu nunca tinha visto um. Que espírito é aquele, Emmanuel? E Emmanuel explicou para ele que nos cemitérios existem os guardiões que são chamados Exu Caveira, que eles são responsáveis em guardar a energia vital que existe nos corpos quando as pessoas morrem. Porque quando alguém morre, a energia dela vai se dispersando no universo aos poucos. E tem muitos espíritos vândalos, os quiumbas, que se aproveitam dessa energia, que eles sugam essa energia. Então, Chico, quando foi em seguida, perguntou se podia conversar com o Exu Caveira. E aí Emmanuel permitiu e disse que ele podia. E aí, realmente, eles usam esse capuz, na verdade, que para nós, que a gente não, nosso método de comparação é um tanto quanto fraco, nossa linguagem perante a linguagem espiritual é fraca, a gente vê como capuz, mas na verdade é um campo magnético, onde aonde gira o capuz dele, ele consegue neutralizar as energias ao redor. É como se ele sungasse e transformasse essas energias. Então, na verdade, é um campo eletromagnético. Mas, como a gente nem sempre tem a evidência do plano espiritual correta, eu digo porque nós temos muitos clichês, como, por exemplo, como eu citei a história dos espíritos terem asas, os anjos. Na verdade, foi porque quando a gente viu, ele não sabia o que era, disse, você aparece com asas. Aí deu-se, então, no passado da história, que eram asas, mas não são e nunca foram asas. A mesma coisa são com esses capuzes que eles utilizam. É apenas uma forma de proteção energética. Não é nada de demais. Aqui é um exemplo das verdadeiras bombogiros. Elas são uma espécie de amazonas. Elas trabalham nessas encruzilhadas energéticas, auxiliando os espíritos perdidos a encontrarem a luz. Esses aqui que a gente viu no filme Nosso Lar são os espíritos que vivem no umbral, que vivem ao léu, perdidos. Esses são os quiumbas que chegam nos terreiros pedindo bebida e cigarro, dizendo que são as bombogiros ou que são os Exus. São eles que fazem esses serviços sujos, que pedem não sei quantas velas, a roupa do fulano, a cueca do fulano, para o fulano fazer mais nada com ninguém, só comigo, e não sei o quê, e uma série de feitiçarias que a gente vê, escuta aos milhares. Então, elas são uma representação, elas têm mais ou menos essa veste de amazonas, são guerreiras, tipo Xena. E, segundo Ângela Inácio, dizem que realmente elas são muito lindas, mas elas, realmente, o trabalho delas é no sentido de resgatar os espíritos que estão perdidos no umbral. Gente, por exemplo, a Dilma, se tiver uma guerra, a Dilma não vai lá, tá na frente do combate. Ela vai mandar quem? Soldados. Vai mandar quem? Os especialistas. É a mesma coisa. Jesus, ele não vai descer das zonas celestes até o umbral para resgatar. Então, quem é que ele faz? Ele manda os especialistas. E elas, bombogiros, é que são as especialistas em resgatarem esses espíritos que estão perdidos no umbral há muito tempo. Existe uma hierarquia dos guardiões. Hierarquia dos guardiões, os 7 comandos da polícia astral. Então, assim como aqui também nós temos o primeiro comando, segundo, terceiro, também no plano espiritual existe o comando e as hierarquias responsáveis para cada tipo de guardião. O primeiro comando são guardiões planetários. A base deles é na Lua. Eles agem nos planos físico, etéreo e astral e eles resolvem questões globais, como transições de eras e reconstruções planetárias. Aqui na Terra, os representantes do primeiro comando são os espíritos Anton e Jamar. Eles são da polícia de elite. Então, assim, esses guardiões, eles não velam eu e você. Eles não querem saber de coisas menores. O negócio deles é global. Eles querem saber da Terra como um todo. Meio ambiente, o que é que o homem está fazendo para degradar o meio ambiente. Eles querem saber sobre as transições planetárias,
vários espíritos vão sair da Terra e vão, digamos que para Mercúrio. Como é que nós vamos fazer essa migração desses espíritos? Então eles querem saber de uma questão global. Por isso que eles são do primeiro comando, porque eles não enxergam detalhado, eles veem globalmente. A base deles é na Lua, e isso até inclusive Chico Xavier fala sobre essa base deles, que lá é como se fosse a prisão perpétua desses maus espíritos, e é onde fica realmente a base dos guardiões, é onde eles observam todo o sistema. Não é à toa que a Lua é chamada de satélite da Terra. Porque qual é a função de um satélite? Observar tudo o que se passa. Então, é lá que fica a base deles. Eles agem no plano físico, no etéreo e no astral. No plano físico, muitos desses guardiões, eles se materializam em nosso plano. Se materializam mesmo. Ângelo Inácio fala que esses guardiões, eles inclusive estão materializados em todos os governos da Terra. Diz que um dos conselheiros da Dilma é um guardião desse momentaneamente materializado. Ou seja, ele se materializa para aconselhar no caminho do bem e aí depois ele volta ao plano astral. Mas ele sempre está em contato com os governos. Tanto ele como em todos os países existem esses representantes do primeiro comando. Pode passar. O segundo comando, eles são responsáveis pelos grupos salvacionistas, eles atuam no plano físico e extrafísico, são eles que fundam as colônias espirituais, são eles que cuidam dos karmas coletivos e são eles que cuidam dos meridianos da Terra, que são os chakras, as encruzilhadas ou entroncamentos energéticos e a energia quântica da Terra. Formação de grupos salvacionistas, Médicos Sem Fronteiras. Tem outros grupos filiados à ONG que cuidam de salvar, de auxiliar a humanidade terrena. Eles, Cruz Vermelha, exatamente. Então, esses grupos, todos eles têm guardiões que velam pelo trabalho que eles fazem aqui na Terra. Trabalham tanto no plano físico quanto no extrafísico. Físico porque eles auxiliam quem está aqui e eles auxiliam também quem está desencarnando. São esses guardiões do segundo comando que eles fundam as colônias espirituais, Nosso Lar, Vitória Régia, Aruanda e várias outras colônias mais que nós temos notícia. São eles que fazem a separação dos karmas coletivos. Quem é que vai morrer de avião? Junta todo mundo lá naquela hora X e naquele lugar. Quem é que vai morrer de acidente? Nas estradas mesmo, assim como existe a Polícia Rodoviária Federal, existem também esses guardiões, que são eles que fazem o socorro para quem morre, desencarna. Então, eles fazem o recolhimento desses espíritos para que eles não sofram. E aí, a Terra também tem chakras. Chakras, para quem não lembra, são círculos, vórtices de energia. Por isso que um dos chakras da Terra fica no chamado Triângulo das Bermudas. É por isso que todo mundo que passa por lá sofre muito, assim, porque bússola não funciona. Tem hora que o Triângulo das Bermudas existe, tem outra hora que ele some do mapa. E aí existem várias histórias de pessoas que quando vão ao Triângulo, aí somem, aí depois voltam, são abduzidas, histórias assim. Então, na verdade, são energias eletromagnéticas que existem por lá, e aí os aparelhos nossos humanos sofrem com essa interferência energética. E aí a Terra também tem uma energia quântica. Ontem mesmo, lá em casa, nós estávamos estudando sobre a ressonância de Schumann. Quem não sabe, ressonância de Schumann é uma energia que pulsa no interior da Terra, e essa energia já é catalogada pela ciência, a física quântica é responsável por ela, e aí de tempos em tempos há um aumento na frequência de Schumann. Para o espiritismo, essa frequência de Schumann, na verdade, ele é um aumento da vibração. Por isso que vai chegar um tempo que determinados espíritos não vão poder reencarnar aqui, porque a vibração da Terra é diferente da deles. E como ela está aumentando, nossa vibração também, a nossa tendência é aumentarmos. Nossa vibração no sentido de pensarmos o bem e de fazermos, principalmente, o bem. Nós temos o terceiro comando, eles são responsáveis pelos desencarnes coletivos.
São eles que selecionam as pessoas. Sabe aquelas histórias que a gente escuta no jornal? Fulano estava de passagem na mão, mas quando foi na última hora, não embarcou. São esses guardiões que eles ficam com as pessoas. Esse aqui está no karma, vai. Não, esse aqui não está, então ele não vai dar certo a viagem. Eu me lembro, certa vez, meu pai contava uma história, né? Que ele teve um tempo na aeronáutica, e aí, certa vez, ele disse que assim que chegou um dos caças, na época, super top de linha da aeronáutica, todo o pessoal estava super empolgado para dar uma volta nesse caça. E aí, era de praxe que quando chegava algum avião desses de última geração, todo mundo queria dar uma volta para ver como é que funciona e tal. E aí o papai contava para mim que teve uma vez que esse caça chegou e aí ele estava selecionado para entrar no caça e dar um voo de reconhecimento, digamos assim. E aí quando ele foi botando o pé no avião, o superior dele chamou: Admilson, telefone. Aí o papai ficou puto. Quer me ligar na hora dessa? Na hora do voo mais espetacular que vai ter, não sei o que e tal. E aí o papai foi atender o telefonema. Botaram o outro no lugar. 4 horas depois, notícia de que o avião tinha desaparecido e tinha se perdido na Amazônia. Todo mundo morreu. Então, são essas histórias que a gente escuta na TV. E são esses guardiões que eles ficam selecionando. Não, a Cátia não tá no carro. Não, mas a Conceição tá. Não, vai para Teresina que vai sofrer do karma. Não, esse aqui vai para São Paulo. Não, esse daqui vai para Paris. Não, esse aqui no avião. No avião pode, não vai acontecer nada não. É o caso que nós temos visto, inclusive aviões monomotores que, de vez em quando, 2, 3 pessoas estão morrendo. Então, essas pessoas que morrem nesse tipo de acidente, elas são selecionadas pelos guardiões. E aí são eles que, depois do acidente, eles acionam as equipes socorristas, eles limpam o plano astral da Terra através da chuva. A chuva é a vassoura do plano espiritual. Todo mundo pode perceber que quando chove, tudo fica mais calmo. A gente respira melhor. Ainda quando é no interior, a chuva é melhor ainda, mas todo mundo sente. Que até a pessoa que não acredita em nada, que acha que isso aí não tem nada a ver. Mas se prestar atenção, a chuva, ela realmente limpa o nosso ambiente. Então, eles são esses guardiões que fazem chover quando é necessário para fazer uma limpeza no plano astral. E aí são esses espíritos também que eles, vira e mexe, eles são chamados de espíritos agêneres. Kardec classifica os agêneres como espíritos que momentaneamente se materializam no plano físico. E ele, em suas experimentações, e Chico Xavier também, quem pesquisar, seja no Santo Google, ou seja nas revistas espíritas que foram publicadas, Chico Xavier mostrou várias vezes casos de materialização desses espíritos, ou seja, espíritos agêneres. Então, esses guardiões são eles que velam mais próximo de nós em relação à nossa segurança. Nós temos o 4º comando. Os guardiões do 4º comando, eles cuidam das instituições mundiais, né? Tem a ONU e várias outras. Eles são responsáveis pela divulgação das ideias para o mundo, pela renovação do pensamento humano, e eles atuam no âmbito político e social. Essa mocinha, todo mundo ficou conhecendo ela, porque ela disse a seguinte frase: um livro, um professor, um lápis e uma criança podem salvar o mundo. Ela, né, que é a Malala, ela é uma ativista paquistanesa e ela é uma das pessoas, ela é bem novinha, acho que, se não me engano, acho que ela tem uns 19 anos, e ela, desde os 15, ela trabalha pela educação no mundo. Esse tipo de pessoa merece uma proteção especial. Caso do Papa e de outras entidades que são pessoas que realmente trabalham pela divulgação das ideias novas para o mundo e trabalham pela renovação do pensamento humano. Por isso que esses guardiões estão presentes no âmbito político e social. Então, todas essas pessoas que a gente vê de destaque, que trabalham pelo bem do próximo, com certeza elas têm um guardião especial para que elas possam cumprir a meta delas, que elas possam cumprir o programado pela espiritualidade. Nós temos o 5º comando.
são os espíritos que cuidam das cidades. Cada cidade nossa tem também um guardião, que ele é responsável pela ordem naquela cidade. Eles cuidam também das comunidades, sejam religiosos, políticos, líderes espirituais. As pessoas que são líderes espirituais, elas realmente precisam de uma proteção especial, porque constantemente essas pessoas estão sendo alvo de energia, que é o que Kardec chama de energia discordante. É quando você é uma pessoa que vibra o bem, você faz o bem, mas tem pessoas que mesmo assim não gostam de ti. É só o que acontece. E aí, essas pessoas, como o Papa, como a Malala e como vários outros, Nelson Mandela, que a gente conheceu, Chico Xavier, então diversas pessoas que realmente têm visibilidade no mundo por causa do seu trabalho no bem, elas têm um guardião que lhes auxilia nessa missão. Aí eu me lembrei da Angelina Jolie, eu disse, rapaz, pois ela deve ter um bocado, viu? Porque quem sabe da história dela, sabe que ela realmente é dedicada, ela passa de 15 dias hospedada nas cabanas lá na África, vivendo junto com as mulheres que têm tuberculose. Então ela não é só bonita, ela também faz o bem, faz muito, 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 muito. Além de adotar várias crianças. Então essas pessoas que têm visibilidade na sociedade, que são pessoas que realmente trabalham para o bem, elas têm esse auxílio dos guardiões. Sexto comando, são os guardiões que cuidam das ruas, como eu disse, em cada quarteirão tem um guardião. Cuida dos bairros, além dos ambientes das casas espíritas e igrejas, casas de umbanda, que trabalham para o bem. É claro que para o mal também existem os guardiões, né? Mas esses guardiões, eles fazem tudo para atrapalhar o trabalho dos guardiões do bem. Então, aqui no Centro Espírita, aqui no Irmã Clara, o responsável pela nossa segurança, nosso guardião é o irmão Júlio. É ele que é responsável por montar as equipes para trazer os espíritos para incorporarem ali. É ele, juntamente com o grupo, ele que coordena todo esse trabalho de desobsessão e de atendimento a esses espíritos, tanto aqueles que são necessitados, são eles que fazem a separação. Não, esse aqui está doente, vem para cá. Não, esse aqui ele está com raiva mesmo, então bota ele para cá. Esse aqui vai para a palestra. Não, esse aqui já vai para outro lugar. Esse aqui já vai para outro planeta. É o irmão Júlio que faz. Quem já o viu, diz que ele é muito grande, diz que ele é muito alto. Diz que é um lapa de negão imenso. E aí, no Espiritismo, esses espíritos que são guardiões, eles podem ser índios, eles podem ser negros africanos, eles podem ser antigos cangaceiros, todos o nosso passado. Caboclos, exatamente. É porque o pessoal no começo tinha aquela frescura de que não, todo guardião é branco dos olhos azuis. Aquela ideia europeia que só ficou na Europa mesmo. Porque aqui, dificilmente você encontra alguém que tem um olho branco azul. A gente é mais moreno, que a gente gosta de sol, a gente sapeca no sol, a gente foi cangaceiro no passado. Então, os mesmos espíritos que nos auxiliam são os mesmos cangaceiros e índios e caboclos que aqui viveram nos séculos passados. E o sétimo comando é o nosso guardião pessoal, aquele que a igreja chama de anjo guardião. É ele que vela pela gente. Ele pode ser um espírito familiar, ou seja, pode ter sido um tataravô do passado, tal, que gosta muito da gente. E pode ser um bisavô, é sempre alguém um pouco mais distante, pode ser um tio de outras vidas que ele pede para nos auxiliarmos enquanto nós estivermos reencarnados. Esses espíritos, eles nos protegem nos trabalhos espirituais, eles têm uma ligação pessoal com a gente, eles nos protegem no caminho do trabalho. Sabe quando você tá indo trabalhar, aí se você tivesse passado por aquela esquina, você tinha sido assaltado, mas você não passou? Ah, Neuza, e quando eu sou assaltado, quer dizer que meu guardião está vacilando. Aí ele disse, não, quer dizer que você merece. Significa dizer que no passado você pegou alguma coisa de alguém e agora está na hora de devolver. Não é seu guardião. O guardião, ele tanto nos protege contra o mal, mas ele também, ele não vai estar te aparando, não. Poxa, tu tem que passar por aquela situação, meu filho, quando tem guardião que te tira daquela situação. Tem Jesus. Quando é karma, é karma. Quando a gente tem que passar, tem que passar. O máximo que ele pode fazer é dar uma aliviada na tua barra.
mas é só uma aliviada. Mas há certas situações na nossa vida que nós precisamos realmente passar. Então, são eles que nos auxiliam. O Robson Pinheiro, ele diz que tem um guardião mesmo, que já tem ligação com ele de outras vidas, e que esse guardião o auxilia muito. É o guardião que ajuda ele a acordar de manhã, quando às vezes o despertador falha, e são pequenas coisas do dia a dia. Não pense que o guardião vai te dar o gabarito do concurso público, não. Guardião não tem essa função, mas ele te auxilia em pequenas coisas. Aquela dúvida, sabe quando tu dorme, com a dúvida danada na cabeça, tu não sabe o que fazer com aquele problema? Aí quando é no outro dia tu acorda, menino, eu já sei o que é que eu vou fazer. É o guardião. Aqui nós temos alguns tipos de guardiões. Os índios são um dos melhores tipos de guardiões que existem. E eles têm um poder energético muito bom. Tanto que muitas casas espíritas, muitas casas de umbanda trabalham com eles também. E eles auxiliam bastante nessa ordem, digamos assim. Eles têm alguns que realmente, um dos exemplos que nós temos, uma guardiã que é muito conhecida na Umbanda, Cabocla Jurema. Ela se apresenta até com arco e flecha. Então, assim, são espíritos que realmente conhecem das zonas umbralinas, conhecem do umbral de verdade, e são eles que auxiliam os trabalhos nas casas espíritas ou nas casas religiosas de uma forma geral. Nós temos aqui também outro tipo de amazona. É uma das maiores guardiãs que nós conhecemos na atualidade, é Joana d'Arc, né? É a donzela de Doremi, que ela também trabalha, ela também atua no plano espiritual com essa guarda. Ela é um dos chamados imortais. Como eu disse no começo da palestra, os imortais são os espíritos, são os governadores da terra juntamente com Jesus. E com esses espíritos, eles auxiliam em várias coisas na casa espírita. Nós temos um outro tipo de índio, que são os que trabalham com animais. A mamãe mesmo já viu vários. E uma certa vez, ela até já disseram para ela que ela, tipo, no plano espiritual, ela trabalha com um animal também. Neuza, então animal também existe no plano astral? Existe. Chico Xavier, no livro Mensageiros da Luz, e no livro Nosso Lar, ele retrata de vários espíritos que andam com seus animais, principalmente com cachorros e lobos, onde eles vão ao plano astral. Do mesmo jeito que os cachorros e os lobos farejam as coisas aqui no plano físico, os cachorros também no plano astral farejam para encontrar aqueles espíritos rebeldes, para amedrontar, fazer com que muitas vezes tem espírito que é muito atrevido. A gente vê uns de vez em quando nas nossas sessões. Tem uns que a gente manda ele se aquietar, e aí é que ele faz baderna. Então, muitas vezes, eles precisam dessa pressão desses animais para eles poderem saber o que é ordem. Nós temos os espíritos cangaceiros. Robson Pinheiro trabalha com como é o nome dele, meu Deus? Palminha, parece, que ele foi um dos cangaceiros de Lampião e que ele é um dos guardiões que vela pelo trabalho do médium aqui na Terra. Então, assim, são vários tipos. Nós temos também esse outro tipo de índio, que eles também trabalham com outros tipos de animais, não é só cachorro e lobo, mas eles trabalham com vários tipos de animais no sentido de auxiliar. Nós temos também esses espíritos guardiões que eles conservam essa capa. É uma coisa que Robson Pinheiro chama muita atenção para o nosso clichê mental. A gente acha que é luz, é bom, é escuro, é ruim. E nem sempre é assim. Chico Xavier teve essa demonstração, como eu contei para vocês, quando ele esteve no cemitério, que ele viu um guardião com um capuz e com o símbolo da caveira, bem aqui. Ele disse, não pode ser de Deus. A pessoa toda de preto, com o símbolo da caveira, disse, não, Emmanuel, tu tá errado, isso é cor de Deus, não. Isso é cor do demo. E aí foi que o Emmanuel explicou para ele que nem sempre a aparência é aquilo que diz a verdade. Lendo também numa obra, ele conta até o exemplo de um médium que foi enganado por um espírito. O espírito era muito feio, muito. O Smigol de Senhor dos Anéis perde é feio. O espírito era muito feio. E aí
como o médium tinha dentro de si a vaidade de querer ser visto, aplaudido, de querer ser um Chico Xavier da vida, aí esse espírito aprontou uma com ele. Se modificou a aparência e ficou parecendo um anjo, uma menina linda, cabelos cacheados, brilhante, um vestidozinho, cor mais linda, até com as florzinhas no cabelo, o espírito colocou. E aí o guardião desse médium só observando. E aí quando o espírito apareceu para ele, dessa menina, dizendo que era a mentora dele, que ele era o médium escolhido e que ele precisava seguir no caminho do bem. O médium, por conta de ter o clichê mental de achar que tudo que é lindo é do bem, caiu na cilada. E aí foi difícil para os espíritos conseguirem tirar esse médium desse tipo de cilada. Porque o médium acreditava piamente que não, se uma menina iluminada dessa, até florzinha no cabelo, a menina só pode ser de Deus. E na verdade a menina não era de Deus. Então tem muitos guardiões que também se aparecem com essa capa. Mas, na verdade, como eu disse no começo, é uma capa, é uma aparência energética para os planos em que eles andam. Joana d'Arc, né? E aqui o chamado Exu Caveira, que a gente conhece já já da Umbanda, da Quimbanda e tal, e que esse espírito, ele trabalha muito no plano espiritual exatamente para auxiliar as pessoas que morrem. Como eu disse, não é o fato da gente morrer que a gente vai encontrar a luz, que a gente vai saber onde é a luz, que a gente vai direto para uma colônia espiritual. Nem sempre, nem sempre. Eu tenho o mesmo caso de um vizinho meu, seu João, que ele desencarnou e acho que já está com mais ou menos uns 7 anos que ele desencarnou, ainda hoje ele vive dentro da casa dele junto, obsidiando a esposa. E era um homem altamente religioso, ia à missa e tudo e tal. E Deus aí, por que ele não encontrou a luz? Porque nem sempre a gente sabe como é que é a luz. Às vezes a gente acha que vai ser feito igual o filme Ghost, vai abrir aquela coisa linda de luz e a gente vai se sentir sendo sugado para ela, e nem sempre funciona assim. Então, muitas vezes a gente passa a vida toda acreditando em coisas que nem sempre são verdades. E quando a gente chega do outro lado, cadê? Cadê o terço bento que eu tive? Cadê não sei o quê? Cadê o pedaço de madeira de Jesus? Cadê o pedaço do céu que eu comprei? Quando chega do outro lado, cadê o pedaço do céu? Tem um outro relato também, um livro que eu li, que um certo pastor tinha dito para os seus fiéis durante a sua vida: compre na minha mão o reino dos céus, o reino dos céus é comigo. E aí, se você quer sua salvação, compre sua casa. Não, compre sua mansão no reino dos céus. E os fiéis acreditando. Quando chegou lá do outro lado, foi todo mundo para o umbral. Quando viram o pastor correndo: menina, ali é o pastor fulano, vamos atrás dele que ele é que sabe onde é que está a chave da nossa mansão espiritual. E aí o pobre do pastor já vinha correndo de outras pessoas que ele já tinha enganado. E aí juntou os fiéis da igreja, né? E aí foi uma confusão quando esses espíritos conseguiram finalmente pegar o pastor. Tu que eras um homem de Deus, cadê a nossa chave para a nossa casa, para a nossa mansão espiritual? O pastor não tinha chave, porque o céu não é um lugar que se compra. É um lugar que se conquista com as ações que a gente tem aqui durante a terra. Então nós temos Joana d'Arc, que é uma das imortais que trabalha, e o Exu Caveira. Pai João de Aruanda. Quem não conhece Pai João de Aruanda é um dos guardiões também. Vó Catarina de Aruanda, Caboclo Tupinambá e vários outros que a gente vê. Existem uns guerreiros também mexicanos que eles também se vestem assim e que eles também são guardiões. E aí eles servem para velar a nossa segurança. Conta que Pai João de Aruanda, ele usa esse cajado, mas diz que no plano espiritual o cajado dele é maior. O cajado dele parece com o cajado do Gandalf, do Senhor dos Anéis. E aí diz que quando o cajado todo é em forma de energia, de pura luz. E aí diz que quando ele chega nos locais para socorrer os espíritos, ele nem fala nada, ele só bate o cajado no chão e a luz resplandece em tudo ao redor. E é aí que as equipes socorristas vêm e pegam os irmãos que estão perdidos na escuridão. Então, assim, ele é muito conhecido, realmente ele atua muito no plano espiritual em favor da gente. Se você pudesse ver a defesa que existe ao seu favor, a gente com certeza não faria muita besteira que a gente faz. Né? Você vê que aqui na imagem, várias pessoas
guardando aquele cidadão. E assim também acontece. Todos esses guardiões, como eles mesmos dizem, nós estamos a serviço da humanidade. Mas só quando a humanidade faz por onde? É uma coisa que eles deixam bem claro, que a gente sabe que na doutrina, tu só recebe ajuda se tu quiser. Se tu realmente quiser, tu recebe ajuda. Mas se tu ainda não sabe o que quer, quando eu falo não saber o que quer, não é ser espírita não, de forma alguma. Ser espírita não é sinônimo de salvação. É sinônimo de conhecimento, apenas. Mas, em qualquer religião que você esteja, se você realmente quiser se melhorar, se você quiser realmente ser servidor do bem, você tem que fazer por onde. E quando a gente faz por onde, não interessa o local, não interessa com quem a gente esteja, Deus também está lá. Muito obrigada e até a próxima.